E aí, rapaziada, beleza? Então, eu vou dar continuidade aqui sobre os vídeos de pneumologia, tá? E eu vou falar agora sobre uma doença e foi, acho que até agora foi a doença mais difícil que eu tive que estudar, tá? Eu sei que vai vir mais doenças difíceis, porém, até agora essa tá ganhando, tá? Que é a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Meu nome é Gustavo, sou estudante de medicina e eu vou falar um pouco sobre ela, né? Eu vi alguns vídeos, fiz alguns resumos, deixei bem sintetizado mesmo, tipo assim, não tem muito detalhe não, é só para uma introdução, só para você saber os conhecimentos básicos da DPOC, para depois a gente aprofundar, né, estudar mais sobre ele, tá? É, então, eu já fiz vídeo de pneumologia, já fiz vídeo de pneumonia, na verdade, eu tô dando continuidade à série de pneumologia, tá? Bom, qual que vai ser a definição da doença pulmonar obstrutiva crônica? Bom, o nome dela já define um pouco. É uma doença pulmonar que vai acometer o pulmão, obstrutiva, que vai obstruir, e crônica, que vai durar por muito tempo. O que isso quer dizer? Bom, a doença ela é caracterizada pela limitação do fluxo do ar das vias aéreas. Tá? É isso que a gente precisa saber. Como assim? Vai ter uma limitação, na parte do fluxo. Então, uma pessoa que tem essa doença, que tem DPOC, ela, o fluxo de ar dela é menor do que o normal. É isso que a gente precisa saber, tá? Quando a gente fala obstrutiva, não quer dizer que é obstrutiva 100%, que é completa. Vai ser uma obstrutiva parcial, tá? E aí vai depender da pessoa. Existe pessoas que têm uma obstrução maior, vai ter gente que tem obstrução menor. Eu vou falar sobre isso também posteriormente no diagnóstico. Bom, essa doença, ela é progressiva, tá? Então, o que isso quer dizer? Que ela vai, de acordo com o tempo, ela vai piorando, tá? Então, a gente tem que tratar ela, tá? Ela é tratável e ela é também evitável, tá? A gente precisa tratar ela para que ela não tenha essa progressão, tá? Não fique mais obstrutivo do que já é, tá? E como que isso vai ser? Como que é a fisiopatologia? Eu vou explicar um pouco da fisiopatologia também. Porém, ela vai acometer as vias aéreas, de forma geral, também definida como bronquite, tá? Que vai ser a inflamação na parte das vias aéreas, traqueia, brônquios, etc., a bronquite de forma geral. E a gente vai ter dano no parênquima pulmonar, tá? Também enfisema. Então, é definido assim, a doença pulmonar obstrutiva crônica ela é caracterizada pela bronquite, que vai ser as inflamações das vias aéreas, que eu vou falar na fisiopatologia, e dano do parênquima pulmonar, que é o enfisema. Bom, como eu falei, ela é evitável e tratável, né? Eu vou falar dos broncodilatadores e dos corticoides depois. E a doença pulmonar obstrutiva crônica, além da questão como eu posso dizer, da questão da obstrução do paciente, se o paciente tiver alguma comorbidade, se ele tiver alguma doença cardiovascular, alguma coisa assim, é mais perigoso, claro, tá? E o que vai ser as exacerbações? Vai ser quando a doença pulmonar obstrutiva crônica ela piora por algum motivo. Pode ser porque a pessoa tem asma, pode ser por doenças infecciosas. Então, eu também vou falar sobre isso posteriormente, só tô dando uma introdução, tá? Bom, agora falando da fisiopatologia, eu falei que a doença pulmonar obstrutiva crônica era dividida pela doença nas pequenas vias aéreas é, e na parte da destruição do parênquima. Então, o que eu vou tentar desmistificar um pouco? Que na parte das pequenas vias a gente vai chamar de bronquite, que nem eu falei, e na parte da destruição do parênquima a gente vai chamar de enfisema, tá? Dentro das partes da bronquite, o que vai acontecer que vai, que vai causar um pouco da obstrução crônica nesse paciente? Vai acontecer quatro coisas, tá? Primeiro, vai ter uma produção excessiva de muco pelas células caliciformes. A gente tem as células caliciformes
a parte do pulmão, né? A parte das vias aéreas, que fazem essa produção excessiva de muco, tá? Se a gente tiver uma produção excessiva de muco, a gente vai ter uma obstrução, né? Querendo ou não, pode ser de pequeno ou grande porte. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa vai ser a inflamação das vias aéreas. Então, vai ter uma inflamação contínua. E a gente sabe que inflamação, em todo o processo inflamatório. Fiz um vídeo sobre inflamação aqui no canal. A gente vai ter o espessamento das vias aéreas, por quê? As vias aéreas é composta também pelos músculos lisos, né? E, infelizmente, devido a essa obstrução, pode acontecer que tenha uma hipertrofia desses músculos lisos, tá? E esses músculos lisos, eles vão hipertrofiar e o nível, né? Vai diminuir o tamanho do lúmen, tá? Da parte de dentro das vias aéreas. E, somando isso, vai ter a resistência aumentada do fluxo aéreo, tá? Então, essas são 4 coisas que estão relacionadas às doenças das pequenas vias aéreas ou bronquite. E a gente tem também outra coisa que é o caso da destruição do parênquima, também conhecido como enfisema, tá? No enfisema, a coesão alveolar, tá? O alvéolo a gente sabe que vai ser a parte funcional do pulmão. A gente vai ter a redução do recolhimento elástico, tá? A elastina é uma proteína que ajuda na parte da elasticidade, tudo isso em fator da, do sulfactante pulmonar, né? Vai ter o sulfactante pulmonar que vai ajudar nessa parte para não colapsar, né? A parte dos alvéolos. E a gente vai ver que nas causas que tem uma doença genética, que é o alfa-1 antitrypsina, que também vai influenciar nessa parte do recolhimento elástico, tá? Eu coloquei bronquites crônicas e enfisemas pulmonar, tá? Bom, além da doença pulmonar obstrutiva crônica, a gente tem que saber por que ela é tão discutida. Porque ela não causa só problemas na parte da via aérea, tá? Na parte da doença pulmonar obstrutiva crônica, no DPOC, a gente vai ter uma inflamação crônica, tá? A gente sabe que uma inflamação mexe com todo o sistema do corpo, né? A questão das citocinas e tudo mais. Isso que vai acontecer. Como já tem uma inflamação crônica na parte da via aérea e no parênquima, a gente vai ter um estresse oxidativo maior, tá? E com isso a gente vai ter um aumento das citocinas pró-inflamatórias. Então, as citocinas pró-inflamatórias vão ficar naquele lugar, né? E vai fazer o aumento delas. Por causa que está tendo uma inflamação crônica, obviamente. Quais são as citocinas pró-inflamatórias? Vai ser interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8, interleucina 18 e o fator de necrose tumoral alfa, tá? Com isso, tendo essa inflamação crônica, tendo todo esse estresse oxidativo e etc., vai poder causar ao paciente sarcopenia, tá? Ou sarcopenia, e vai ser prejudicial à ação das demais células, porque o sistema vai estar com uma inflamação crônica, então vai prejudicar, né, de forma geral, o paciente. E sarcopenia vai ser a diminuição da parte muscular do paciente. Sarco se refere a músculo e pene se refere a diminuição, tá? Bom, o que é a epidemiologia da doença pulmonar obstrutiva crônica? Bom, ela infelizmente é a terceira causa de morte mais comum no mundo, tá? Ela só vai perder para o AVE e para as doenças cardiovasculares. Então, por isso que a gente tem que saber como ter o manejo, como tratar e etc, tá? O AVE é o acidente vascular encefálico, tá? E as doenças cardiovasculares, a gente tem muitas, né? Muitas doenças cardiovasculares. E então, essa DPOC é a terceira causa de morte mais comum no mundo, infelizmente, tá? E ela tende a aumentar com o tempo, tá? Devido à questão dos fatores de risco, né? Que vão aumentar, que eu vou falar posteriormente também. E o nosso estilo de vida, de forma geral. Bom, que nem eu coloquei, ultimamente tem se aumentado devido à exposição dos fatores de risco, que eu vou falar, que vai ser o cigarro, fumaça, biomassa, etc. E o envelhecimento da população, tá? Também tem influenciado bastante nessa doença pulmonar obstrutiva crônica, porque
quando uma pessoa envelhece, a gente sabe que os pulmões também envelhecem, né? Então, a chance de acontecer acontecer alguma coisa ruim com o paciente, ele velho, ele ficando idoso, aumenta, né? Infelizmente. Bom, quais são os fatores de risco, então, da doença pulmonar obstrutiva crônica? Bom, a gente vai ter os fatores ambientais e os fatores genéticos, tá? Os fatores ambientais vai ser o cigarro, principalmente, as fumaças de forma geral, queima da biomassa e poeiras químicas. Bom, desses aqui dos fatores ambientais, o cigarro, sem sombra de dúvida, é o maior, é o pior fator de risco, é o mais comum, tá? E não é apenas tabagistas, tá? Não é apenas tabagistas que vão ter essa doença pulmonar obstrutiva crônica. Por quê? A gente sabe que existe também a questão dos fumantes passivos, né? E os fumantes passivos, sem uso do filtro do cigarro, né? Vão ter umas consequências 3 vezes pior do que a pessoa que está fumando. Claro, a pessoa que está fumando, ela, além do fumo pelo filtro, ele tem o fumo como passivo. Então, ele é passivo e ativo ao mesmo tempo, tá? Porém, as pessoas que fumam de forma passiva, a gente tem que saber que é pior, tá? É um jeito pior. Além disso, as pessoas também que fumam narguilé, por exemplo, o narguilé, ele, em 1 hora de uso de narguilé, pode haver uma equivalência, assim, por assim dizer, de 50 a 100 cigarros, tá? Então, isso também vai ser um fator crucial, tá? Para essas pessoas que fumam narguilés. Outra questão também, tem os cigarros de palha também, que é a mesma coisa, o cigarro de palha também influencia nisso, tá? O cigarro artesanal, né, por assim dizer. E além desses cigarros, não, e para que uma pessoa seja tabagista e ela tenha esse fator de risco, ela precisa fumar 20 cigarros, é, perdão, 20 cigarros dia ano. Então ele precisa fumar uma cartela de cigarro, tá? Não, perdão, minto. É 20 maços de cigarro dia ano. Então, todo dia ela precisa fumar 20 maços de cigarro, tá? É muito? É muito. Assim, é muito cigarro. No entanto, a gente tem que entender que tem esses fatores, né? Do fumante passivo, fumante de narguilés, etc. Fumaça, biomassa, etc. Beleza? Tem que entender isso. E a segunda coisa é que, por exemplo, uma pessoa que fuma, vamos supor, 5 maços de cigarros, 5 somente. Só que ele fuma por mais de 10, 15 anos, então a gente vai ter que colocar isso na conta e vai dar possivelmente os 20 maços de cigarros de ano, tá? E os fatores genéticos também influenciam, tá? Que nem eu mencionei anteriormente, a gente tem o alfa-1 antitripsina, tá? Essa alfa-1 antitripsina é a principal fator de risco, tá? Em termos genéticos. Ela é produzida no fígado, tá? E ela vai ser antitripsina. A tripsina a gente sabe que tem o tripinogênio, né? Tripsinogênio lá na parte do pâncreas que forma a tripsina e tudo isso. E uma pessoa que tem falta dessa alfa-1 antitripsina tem um fator de risco de ter DPOC, tá? É importante a gente sempre fazer esse exame de alfa-1 antitripsina nos pacientes, tá? Para que a gente saiba se eles vão ter esse fator de risco ou não. E a gente vai ver que os fatores de risco influenciam muito na decisão do diagnóstico, tá? Como a gente vai fazer o diagnóstico da doença pulmonar obstrutiva crônica, então? Bom, o diagnóstico ele vai ser definido por 3 coisas, tá? 3 coisas a gente vai fazer para definir o diagnóstico. A primeira, a gente vai ver os sintomas do paciente. Eu vou falar os sintomas principais, tá? A exposição aos fatores de risco, a gente vai ter que perguntar para o paciente sobre eles. E o teste no espirômetro, tá? Espirometria para a gente confirmar esse DPOC. O que isso quer dizer? Vamos lá. A gente vai associar os sintomas. Quais são os sintomas mais comuns de uma pessoa que tem DPOC? São 3, basicamente. Tosse crônica, expectoração, tá? E dispneia. A dispneia é uma das principais, tá? E a expectoração vai nos ajudar muito para ver se essa pessoa vai ter algum agravamento, tá? Alguma exacerbação.
Então a gente sabe os sintomas, se o paciente chega lá com algum desses sintomas, a gente já pode suspeitar de uma DPOC. Além disso, a gente vai ter que ver os fatores de risco, então, como eu falei, tabagismo, questão da alfa-1 antitrypsina e os fatores externos e internos. Então, se chega um paciente, vamos supor, que tem expectoração e dispneia, e é tabagista há mais de 50 anos, um exemplo, a gente pode suspeitar sim de uma DPOC, tá? Aí vamos supor, a gente chega, tem uma pessoa que tem expectoração e dispneia, só que não é tabagista. A gente pode fazer teste de alfa-1 antitrypsina, tá? Para ver se esse paciente tem ou não, tá? Se ele tiver, com certeza a gente vai tentar fazer uma espirometria nele, tá? Bom, aí vamos supor que o paciente chega, a gente já vê os sintomas, deu os fatores de risco, bateu tudo, ok. A gente vai ter que confirmar a doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? A espirometria, ela é fundamental. Tipo assim, a gente só tem um diagnóstico da DPOC quando tem a espirometria. Só, não tem outro jeito. É só quando tem espirometria que vai ter o diagnóstico. Se a gente não tiver o espirômetro, se a gente não tiver o equipamento para fazer, a gente não pode diagnosticar o paciente como DPOC, porque a gente não tem como confirmar, tá? E como que a gente vai confirmar na espirometria isso? Bom, essa é uma das partes mais complicadinhas, assim, entre aspas, porque envolve muita fisiologia, mas eu vou tentar explicar um pouco. Bom, o espirômetro, ele é um equipamento, tá? Que a gente tampa o nariz do paciente e fala para ele assoprar, tá? Quando a gente pedir para ele assoprar, ele vai nos dar o valor de VF1 e de CVF, tá? O que é esses dois? Bom, o VF1, como o próprio nome já menciona, é uma sigla, né? Vai ser o volume expirado forçado no primeiro segundo. O que isso quer dizer? Quando ele expirar, a gente vai pegar lá com o espirômetro e vai ver quanto que vai bater em um segundo. Vai dar um número, tá? O normal desse número é 4, tá? É 4 litros. Então, se a gente vai ver, vai dar 4 litros, vamos supor. Beleza, esse já é um fator. A gente vai pegar esse número que der, a gente vai dividir pelo CVF. O que é o CVF? O CVF vai ser a capacidade vital forçada. Normalmente, a capacidade vital forçada ela é maior do que o VF1, tá? O volume da CVF normal é 5 litros, tá? Então, se a gente dividir o VF1 normal, que é 4 litros, dividido pelo CVF normal, vai dar 0,8, tá? Esse é o normal, isso é o que o paciente tem que dar, isso, 0,8, tá? No entanto, vamos supor que a gente faz esse teste e a gente faz a equação, tal, e ele dá 0, menos que 0,7. Então, esse paciente tem DPOC como diagnóstico. Pronto, é isso. Ele vai ter, se tiver menos que 0,7, ele tem DPOC. É oficial, tá? E outra coisa que é importante que muita gente esquece é que não adianta eu pegar e vou fazer no meu tio, fazer no meu padrasto, sei lá, vou tentar fazer em alguém. Não é assim. Porque a gente precisa ter também o uso de broncodilatadores para fazer esse teste, tá? Esse teste não pode fazer sem o uso de broncodilatadores, tá? Porque isso não vai dar o diagnóstico correto. Então a gente faz o uso de broncodilatadores, fala para o paciente fazer espirometria, calcula o VF1 e CVF e a gente vê se vai dar menos que 0,7 ou se vai dar 0,8, como que é o normal, tá? Explicando um pouco, o que que indica isso? Bom, indica, se der 0,7 ou menos, indica que a expiração do paciente está menos do que o normal. Ou seja, pode ser sim, na verdade é confirmado, que está tendo alguma interrupção nesse fluxo, uma diminuição nesse fluxo, tá? Acho que deu para entender, né? 0,8 normal, se der menos é porque ele não está expirando o que deveria ser, tá? E bom, e se ficar entre 0,7 e 0,8? Por exemplo, ficou 0,75. Não está nem para diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica e não está nem normal. Isso quer dizer
que a gente vai ter que fazer outro teste, tá? Outro dia ou um outro momento, porque os fatores biológicos podem estar influenciando no paciente, tá? Fatores tanto sistêmicos dele quanto ambientais, tá? Então a gente vai ter que fazer esse teste de novo em outro momento para ver se bate de novo o 0,7 ou 0,8, tá? Isso é importante a gente saber. Bom, vai falar um pouco da radiografia da doença pulmonar obstrutiva crônica. Bom, a gente pode fazer a radiografia, tá? Não vai servir como diagnóstico, não vai servir como diagnóstico, que nem eu falei, o diagnóstico ele é só espirométrico. Porém, a gente pode fazer a radiografia nele, tá? Pode ser também que o paciente não tenha nada. Tem a DPOC característica, tem o diagnóstico de DPOC, que nem eu falei, que vai com VF1 dividido por CVF menor que 7, menor que 0,7, na radiografia. Por que isso? Porque às vezes está no começo, né? Às vezes não tem algum sintoma mais pesado, assim, né? Em termos radiológicos, em termos estruturais, né? Então, qual vai ser os sinais, caso a gente tenha uma doença pulmonar obstrutiva crônica mais avançadinha? Vai ser o coração em gota, aumento do espaço intercostal, o diafragma retificado e aumento do diâmetro posterior anterior. Esse aumento do diâmetro posterior anterior vai ser característico de efizema, tá? Então, se ele tiver esse aumento do diâmetro posterior anterior, vai ser um efizema, e o efizema a gente sabe que é uma das fisiopatologias aí da parte da DPOC. Bom, eu coloquei esses fenótipos aqui, a gente não usa muito, mas os fenótipos que a gente tem de pacientes com DPOC é o longilíneo e o brevilíneo. O longilíneo é aquele magrinho, que quanto mais fuma, mais magro fica, e o brevilíneo é aquele que engorda, né, que fica com a barriga, etc. O brevilíneo vai ter mais chance de ter uma apneia do sono, tá, devido a DPOC. Bom, depois do diagnóstico, como que a gente vai estratificar o paciente? Bom, vamos lá. A gente fez lá tudo, fez a questão viu os sintomas, viu os, os riscos, viu, viu, viu o diagnóstico pela espirometria, viu tudo. Deu menos que 0,7. Então, essa pessoa já é caracterizada como DPOC, ponto. Não tem conversa. É DPOC nele. Abaixo de 0,7 é DPOC. E com sintomas e fatores de riscos ali. Tá, mas existe DPOCs que são menos piores do que outras, certo? Existe DPOC que está no estágio inicial e existe DPOC que já está em grande escala. Como que a gente vai pegar o paciente e falar assim, esse paciente é pior e esse paciente é melhor? Como que a gente vai fazer isso? Como a gente vai estratificar os pacientes para dar prioridade para quem realmente precisa? Como a gente vai fazer isso? É três coisas, tá? Primeira coisa, a gente vai avaliar a porcentagem do VF1, tá? A gente vai ver o quanto do VF1 ele tá perdendo, tá? Vamos supor que o VF1 dele tá muito baixo, então o volume expirado forçado dele no primeiro segundo tá pior, certo? Então pode-se dizer que a parte respiratória dele tá pior, beleza? Isso vai ser uma avaliação. A segunda avaliação vai ser os níveis da gravidade dos sintomas, tá? A gente tem uma tabela que é o MMRC, tá? Também tem o CAT, que é outra tabela, mas que eu não vou falar, entrar muito em detalhes não, que ele também ajuda no nível da gravidade dos sintomas. Tá? A gente vai avaliar o quão graves os sintomas do paciente está, beleza? E a gente vai, terceira coisa, a gente vai avaliar quantas vezes o paciente teve internações e exacerbações gerais. Tá? Essas três coisas que a gente vai pegar e a gente vai estratificar e vai misturar e vai ver qual é melhor e qual não é. Tá? Eu vou explicar cada uma delas agora, tranquilo. Bom, primeira coisa, a gente vai avaliar a porcentagem do VEF somente. A gente já fez lá, já fez espirometria, a gente viu que o VEF dividido pelo CVF, o CVF com o uso de broncodilatadores está abaixo de 0,7. Isso a gente sabe. Mas quanto o VEF foi influenciado, ou seja, o volume expirado forçado do paciente tá muito abaixo ou tá mais ou menos, ou como que tá? Bom, a gente vai pegar o VF e vai ver o quão porcentagem tá o VF, tá? O VF1, tá? E a gente vai classificar pela tabela de Gold,
Tá? Então a gente tem o GOLD 1, o GOLD 2, o GOLD 3 e o GOLD 4, que eles vão nos ajudar a tentar a ver isso, né? A ver quão grave está esse VF. Bom, o GOLD 1 é o mais leve, que vai ser quando o volume expirado forçado no primeiro segundo do paciente está maior que 80%. Então, está tranquilo, entre aspas, né? Ele tem DPOC, mas é uma DPOC leve, né? O GOLD 2 vai ser quando o volume expirado forçado no primeiro segundo ele está entre 80% e 50%, tá? O Gold 3 ele vai ser o VEF1, ou seja, o volume expirado forçado no primeiro segundo entre 50 e 30, tá? Assim, esse aí já é um pouco mais grave. E o Gold 4 é o mais grave de todos, que é quando o volume da expiração forçada no primeiro segundo está menor que 30%, tá? Então, esse VF1 Gold 4 ele é o pior, o Gold 1 é o melhorzinho, tá? Menos pior. Bom, beleza, fiz isso, então eu já descobri que tem o Gold. Então, vamos supor que o paciente está com Gold 1, então eu anoto lá, Gold 1, a classificação, beleza? Bom, agora, que nem voltando, a gente fez a avaliação da porcentagem somente do VF1, a gente fez, beleza? Agora a gente vai avaliar o nível do nível da gravidade dos sintomas, tá? E eu chegar no paciente e vai fazer algumas perguntas para eles, tá? Como que a gente vai avaliar? A gente vai ver a tabela de MMRC, tá? Essa tabela é uma tabela já feita pré-definida, que é essa aqui, ó. A gente vai ver como o paciente está. A gente tem o 0, 1, 2, o 3 e o 4, tá? O 0 é só, o 0 é o menos pior, tá? E o 4 é o mais pior, o piorzinho. Então, o 0 vai ser a dispneia só com grandes esforços. Então, a gente vai perguntar ao paciente, você tem dispneia quando você, por exemplo, na verdade ele vai falar, né? Eu tenho dispneia quando eu faço grande esforço. Então, ele é 0, tá? Ele é dispneia se a pessoa começa a andar rápido ou subir algum lugar, alguma colina e etc. O 2, ele vai ser andar mais devagar do que pessoa da mesma idade, tá? Então, esse é o mais importante que eu vou explicar depois. O 3 é quando, depois da pessoa andar mais de 100 metros, ela começa a sentir, tá? E o 4 é quando que a pessoa não sai de casa por causa da dor, tá? Esse é o piorzinho. O que a gente vai ter que saber? Segundo o que o paciente falar para a gente vai ter que definir, né? 0, 1, 2, 3 ou 4. Se ele tiver acima do 2, ele vai ser uma categoria, tá? Se ele tiver abaixo do 2, ele vai ser outra categoria. Só é isso que a gente tem que recordar. Então a gente pode usar o 2 como, como, como eu posso falar? Como mediador. A gente pode chegar e falar assim, você está andando mais devagar do que pessoas da mesma idade? Se ele falar que não, ele é uma categoria, tá? Se ele falar que sim, é outra categoria. Eu vou explicar isso depois, tá? A gente tem outra tabela, que é a tabela CAT, tá? Que é outro tipo de avaliação do paciente, da gravidade dos sintomas. A tabela CAT, ele, de 10 para cima, é um fator, e de 10 para baixo é outro fator, tá? Eu não vou falar do CAT, não, mas o CAT ele também é meio importantinho aí nessa classificação de sintomas de tabela de MMRC, tá? Bom, e a gente vai perguntar para o paciente por último se o paciente teve alguma exacerbação ou teve alguma hospitalização. Ele vai falar que teve 2, ele vai falar que teve nenhuma, 1, 2, 3 ou 4, tá? Ou mais até. Tá, por que eu falei isso? Calma aí que eu vou tomar um pouco d'água. Tá, vamos lá. Por que eu falei disso? Bom, com esses dados, a gente fez essas três etapas, certo? Com essas três etapas, a gente vai pegar e a gente vai fazer uma escala de Gold combinada, tá? O que é importante aqui? O importante, na verdade, é esses dois últimos, tá? É a avaliação do nível de gravidade, é a avaliação do nível de gravidade dos sintomas e a avaliação de quantos os pacientes teve internação ou exacerbação, tá? Esses dois são mais importantes. Esse aqui é importante a gente definir,
Você vai pegar lá, ele é Gold 1, por exemplo. Gold 2, o Gold 3, o Gold 4. Beleza, deixa de lado. Com essas duas informações aqui, tanto da MMRC, tanto da questão da hospitalização ou exacerbação, a gente vai fazer a combinação deles, tá? O que isso quer dizer? A gente vai ter 4 tipos de paciente: A, B, C e D, tá? Beleza? Tranquilo. O que cada um diz? Bom, aqui, desse lado aqui, desse lado, o A e o C vai ser quando o paciente tem sintomas leves, tá? Quando, por exemplo, o CAT ele dá menor que 10, um exemplo. O CAT eu não mostrei, mas ele dá menor que 10. E o MMRC, que é esse aqui, ele dá 0 ou 1. Tá? Então ele vai para esse lado aqui, ele vai ser ou A ou C, tá? Beleza? Tranquilo isso aqui, né? Esse lado aqui vai ser em casos, falando dos sintomas, ele vai ficar do lado direito. Então, se o CAT der mais que 10, 10 ou igual a 10, 10 ou mais que 10, perdão, ele vai para esse lado direito, tá? Se o MMRC dele deu mais que 2 ou igual a 2, que é esse aqui, esse ou esse, ele vai para esse lado aqui, tá? Então, esse lado aqui é os sintomas menos piores, e esse aqui é os sintomas piorzinhos, tá? E agora, para definir se vai ficar embaixo ou vai ficar em cima, a gente vai ver o número de exacerbação, tá? Se ele teve uma exacerbação ou 0, ele vai ficar aqui embaixo. Se ele teve duas exacerbações ou mais, ele fica aqui. Se ele teve internação, ele fica aqui também, tá? Então aqui, se ele tem exacerbação, se ele tem 1 ou 0 exacerbações, ele fica aqui. Se ele tem nenhuma internação, ele fica aqui. Se ele tem duas ou mais exacerbações, ele fica aqui. Se ele tem uma ou mais internações, ele fica aqui. Sintomas leves, CAT menor que 10 e MMRC de 0 a 1, CAT maior que 10 igual ou maior que 10 e MMRC maior ou igual a 2, tá? MMRC. Por que a gente faz isso? Tá, beleza, a gente fez aqui, o paciente deu D, sei lá. A gente vai... O que isso quer dizer? A gente tem um tratamento para o paciente A, um tratamento para o paciente B, um tratamento para o paciente C, um tratamento para o paciente D. Por isso que a gente faz isso. O tratamento de cada um dos pacientes. Os remédios que a gente vai usar para o tratamento de DPOC. Bom, o tratamento de DPOC, ele vai usar 3 tipos de remédio. Os antagonistas muscarínicos, os agonistas de beta 2 ou ICS, que é os corticoides inalatórios. Só isso. A gente só vai usar esses 3 remédios, tá? Por quê? Os remédios, eles não são para curar a DPOC, tá? Não são para curar. Eles não aumentam o tempo de pós-vida, ele não aumenta o tempo de vida do paciente. Ele só vai aliviar os sintomas e vai fazer com que o paciente não tenha essa progressão da DPOC, tá? Isso é importante. Então, a gente vai ter os antagonistas muscarínicos, os agonistas de beta 2 e os corticoides inalatórios. Os antagonistas muscarínicos, eles podem ser de longo ou curto efeito, e os agonistas de beta 2 também de curto ou longo efeito. Vai depender para que paciente a gente está recomendando isso, tá? Outra coisa também é que a gente sabe que os receptores muscarínicos, eles fazem a vasoconstrição, e os agonistas de beta 2 fazem a vasodilatação. Então, se a gente pegar um muscarínico que faz vasoconstrição, a gente tem que dar um antagonista, que vai fazer o ao contrário, que vai vasodilatar, tá? E os corticoides vão servir para inflamações ou alergias, tá? Os corticoides inalatórios. Bom, agora o tratamento. O tratamento é a parte mais chatinha, vê se falta muito. Não falta bastante ainda, mas enfim.
qual que vai ser a escala Gold de tratamento? Bom, o tratamento da escala Gold vai ter o Gold 1, o Gold 2, o Gold 3 e o Gold 4. Ou a gente pode chamar de Gold A, que vai ser o A aqui, né? O A. O 2 vai ser o B, o 3 vai ser o C e o 4 vai ser o D, tá? Bom, o Gold 1 ou o paciente A, ele é o mais tranquilo, né? O mais de boa em relação a sintomas, né? Então, sintomas do lado esquerdo, ele não teve muitas internações, exacerbações e etc. Então, a gente vai dar broncodilatadores de curta duração, tá? Ou os antagonistas muscarínicos ou os agonistas beta 2, tá? Esses broncodilatadores de curta duração duram de 6 a 12 horas, tá? No paciente B, a gente vai usar broncodilatadores de longa duração, que é os antagonistas muscarínicos e os agonistas beta 2 também, tá? No caso dos broncodilatadores de longa duração, esse vai durar de 12 a 24 horas, tá? No paciente C, ele é pior, né? Ele tem sintomas mais graves, porém, ele foi hospitalizado somente uma. Não, ele só teve exacerbação uma ou nenhuma vez. Então, a gente vai usar broncodilatadores de longa duração, igualzinho o paciente B, tá? Que é os antagonistas muscarínicos ou agonistas beta 2, tá? E a gente vai ter a duração de 12 a 24 horas também, só que aqui a gente vai usar o uso de corticoides inalatórios, tá? No paciente D, que é o pior de todos, né, que é o com os mais sintomas, já teve exacerbação ou hospitalização, a gente vai usar broncodilatadores de longa duração, que são os antagonistas muscarínicos ou agonistas beta 2, que vão durar de 12 a 24 horas, e a gente vai tentar considerar uma conduta cirúrgica, tá, nesses casos. Uma coisa que é importante mencionar é que quando a gente fala tem muita abreviação. Existe uma abreviação que os médicos usam, né? Que é o SAMA, o SALA. Não, é SAMA. É SAMA. Como que é? Calma aí. É SAMA. SAMA, LAMA. É SAMA. Ó, é assim, ó. É SAMA para quê? SAMA vão ser os antagonistas muscarínicos de curta duração. Tá? O S do SAMA vem de short. E o M vem de muscarínico. Tá? Quando a gente fala. Eu não lembro agora se é. Acho que é SABA. Acho que é SABA. Que é short, que é de curta, e B de beta 2. Então vai ser o SABA. Tá? SAMA, SABA. Tá? E quando a gente fala de LAMA, quando a gente fala de long, é long, né? Então, long é long. Então é L, que vai ser longo, de longa duração. Lama. Então os muscarínicos de longa duração. E LABA é os agonistas beta 2 de longa duração. Tá? Ficou meio confuso, eu sei, mas tô pegando jeito ainda também, então nem eu sei muito, mas eu sei que tem essa abreviação aí. Só que é só uma abreviaçãozinha, tá? E bem tranquilo também de saber. Bom, o que vai ser o EAD-DPOC? O EAD-DPOC vai ser exacerbações agudas da doença pulmonar, da doença pulmonar obstrutiva crônica. Tá? Vão ser coisas que fazem piorar a exacerbação aguda da doença pulmonar obstrutiva crônica. Qual que é a principal exacerbação? Qual o fator que faz piorar o EAD-DPOC? Mas é infecções, tá? Por isso que é importante a gente usar antibióticos nesses casos. Mas como a gente vai saber que o paciente está tendo exacerbações? Bom, as exacerbações a gente vai considerar três coisas. A piora na dispneia, ou seja, o paciente tendo mais dificuldade para respirar e etc.
A piora do aspecto da expectoração, que isso é um dos mais importantes, tá? Se o paciente tiver com uma expectoração pior, assim, um aspecto mais e etc. E a quantidade da expectoração, tá? Então são essas três coisas que a gente vai avaliar. Os principais as principais bactérias que fazem com que tenha essa exacerbação na DPOC vai ser a influenza, principalmente, tá? O Haemophilus influenza é o principal. Pneumococcus é mais em casos de pneumonia, né? Mas pneumonia eu já falei um pouco. Pseudomonas também e rinovírus, em termos dos vírus, é o piorzinho, tá? E a comorbidade na DPOC. Bom, eu falei que dependendo da comorbidade, né, do que o paciente tem, pode ser que a DPOC fique pior, tá? Por quê? Porque a DPOC ela vai aumentar em 75% de chance problemas em cardiopatias isquêmicas, insuficiência cardíaca congestiva e arritmia cardíacas, tá? A pessoa vai ter chance de adquirir essas doenças se tiver um DPOC, tá? E é muito comum que as pessoas com DPOC crônica tenham asma também. E isso é um fator muito importante para a gente saber, tá? E agora, para finalizar, eu vou falar um pouco da diferença da asma, né, e da DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou dar um spoiler da próxima aula que vai ser asma. Em termos de pneumologia, eu vou falar um pouco sobre asma, tá? Bom, a asma ela vai se iniciar na infância, enquanto na DPOC ela vai se iniciar na meia-idade. Tá? Isso é importante. A DPOC, que eu falei, ela é consequência do cigarro, consequência genética, consequência da vivência de forma geral. Então, essa pessoa vai ter mais chance de ter DPOC. Tá? E, claro que não é de um dia para o outro. Então, tem que ser crônico, tem que passar algumas décadas, né, nesse sentido, para que essa pessoa desenvolva doença pulmonar obstrutiva crônica. Tá? Na asma, os sintomas vão variar, tá? E na DPOC, os sintomas sempre com exacerbações. Então, os sintomas vão piorar, né? Vão ficar piores. A causa da asma é o histórico familiar, genético, né? E o DPOC é a causa principal, o tabagismo, tá? A asma é não progressiva, que nem eu falei. DPOC é progressivo, sim, por isso que a gente usa os remédios para que não prossiga mais, né? Para que não tenha essa progressão a mais. A asma, a inflamação é por eosinofilia, eosinófilos e linfócitos T CD4+. Na DPOC, a DPOC vai ser inflamação por neutrófilos, macrófagos e linfócitos T CD8+. Na asma, o sintoma vai ser rinite, eczema, etc. E a DPOC vai ser sintomas como dispneia, expectoração e etc. também. A asma vai atingir só as vias aéreas, enquanto a DPOC vai atingir as vias aéreas, que nem eu falei, a parte da bronquite, e o parênquima pulmonar, tá? Que é o enfisema. Uma coisa que é importante, que eu esqueci de falar, que é muito importante isso também. Que nem eu falei, os remédios, eles servem, na verdade, para a gente evitar que a DPOC prossiga, tá? E que tenha o alivio na parte dos sintomas do paciente. Ponto. Isso é fato. Porém, existem 3 tipos de tratamento, que são tratamentos que vão ajudar assim na vida do paciente. Tá? Só somente 3. Que vão ser algumas terapias não farmacológicas. Que vai ser o quê? A primeira vai ser tabagismo. Se a pessoa cessar, parar de fumar, ela pode sim aumentar seu tempo de vida. Tá? Pode aumentar a parte de aumento de vida da DPOC, tá? Coisa que os remédios não fazem. A segunda vai ser oxigenoterapia domiciliar. Eu não falei sobre ela, tá? Porque eu também não entendi muito, enfim. A oxigenoterapia domiciliar também ajuda o paciente, tá? A ele ter maior chance de aumentar o tempo de vida dele. E a última é cirúrgica, tá? Por cirurgias. Então, é somente 3 fatores que ajudam na parte da vida do paciente. O resto, por exemplo, a parte dos remédios, eles vão ajudar somente na parte do tratamento de sintomas e vai ajudar para que o paciente não piore, tá? E é isso, tá?
EPOC é um dos temas mais difíceis que eu peguei até agora. Eu vou pegar temas mais difíceis com certeza, tá? É um tema importante. Com certeza eu vou fazer um vídeo depois, daqui a algum tempo, revendo ele. Mas é um tema top, um tema legalzinho, gostei, tá? E é isso.